Então, na verdade, sobre o pavilhão eu escrevi bastante, ou seja, não fiz uma pesquisa como aquela que o Zé Paulo está fazendo, que é uma tese de doutorado, mas tem um capítulo que é um livro no livro sobre o pavilhão. Até na exposição que eu fiz em Milão, alguns anos atrás, sobre a Rua do Paulo, naturalmente, a cobertura do pavilhão estava lá no cartaz e, vamos à frente, tinha uma sala enorme dedicada ao pavilhão. Mas vamos à frente, com os desenhos do Flávio, com documentos da relação entre Flávio Motta e o Paulo Mendes da Rocha, tinha documentos vários. Mas hoje eu tentaria fazer uma coisa um pouco diferente. Tem uma coisa que eu talvez não enfrentei suficientemente na minha obra completa do Paulo. Em geral, consideramos o pavilhão como uma obra do Paulo, que naturalmente é, mas, em geral, é uma obra do Paulo junto com uma equipe muito ampla de colaboradores. Nesse caso, eu acho que a questão não é tanto a contribuição dos outros, ainda que isso seja difícil de considerar e de avaliar. Não, fica, por favor, aí. Não, tranquilo. Mas, não sei, uma vez teve uma conversa com o Júlio Katinski e ele me falou que quando o Paulo chegou no primeiro encontro, o projeto já estava totalmente definido, pelo menos nos seus aspectos fundamentais. Então, não parece que, nesse caso, a questão seja uma colaboração, ou seja, além da contribuição do Flávio Motta, que é enorme na definição do sentido da exposição. O projeto do Paulo e a exposição do Flávio eram um conjunto. O fato de que a exposição não foi feita é como, mais ou menos, a imagem é como um livro que é pensado com imagens e que é publicado sem aquelas imagens. Então, falta um nível de comunicação que foi pensado desde o começo pelo Paulo junto com o Flávio Motta. Essa aqui é uma coisa que acho que devemos sempre considerar na interpretação do pavilhão, porque o pavilhão foi concebido pelo Paulo e pelo Flávio Motta juntos, pavilhão e exposição juntos. Mas, deixando do lado o Flávio Motta, os outros, o Marcelo Nicci e a Carmela, parece que contribuíram mais, sobretudo a Carmela, na construção da maquete. O Rui Otaki entrou só enquanto amigo do Júlio Katinski. O Júlio Katinski nunca foi um grande amigo do Paulo, nem foi um inimigo, mas foi uma pessoa que ficou relativamente distante, e o próprio Júlio me falou que a contribuição dele e dos outros nesse projeto não foi muita coisa. O que eu quero apontar, porém, é uma outra coisa que acho que vai ficar útil daqui a 10, 15 minutos, se você tiver um pouco de paciência. O Paulo se formou em 54 e por alguns anos trabalhou como arquiteto sozinho. Os primeiros projetos do Paulo são assinados só pelo Paulo. Esses aqui são os primeiros projetos não construídos, são ele novo. Depois, em volta de, mais à frente vamos, em volta de 50 e, não sei, eu não conheço as datas exatas, mas digamos 55, 56, 57, alguns alunos do Mackenzie, lá dá para ver o Paulo, lá em cima, o terceiro... alguns deles alugam um espaço comum para compartilhar os custos e começam, às vezes, sobretudo em caso de concursos, a trabalhar juntos. É o caso, vamos à frente, por exemplo, isso aqui é um dos exemplos, mas tem mais projetos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, naturalmente junto com dois seus companheiros do Mackenzie, o Paisani e o Pedro Paulo de Melo Saraiva. E depois o concurso que muda a vida, a carreira do Paulo, que é aquele do paulistano. E aqui acontece uma coisa, o Paulo, mas quase por acaso, se junta com o De Gennaro, que era um daqueles meninos que estava compartilhando o mesmo espaço, porém, essa vez, eles ganham no concurso. E aí se forma uma sociedade, que vai durar por pelo menos 10 anos.
Então, eles ganham o concurso para o ginásio e, coisa que, vamos à frente, não é muito sabida, eu nunca tinha entendido porque nesse desenho tinha aquelas mães com as crianças. Depois, também através do Felipe, que me acompanhou, vamos à frente, é porque o Paulo construiu no Paulistano, coisa que era inédita até o ano passado, até um jardim de infância, que depois foi demolido, não está mais lá, mas foi construído. Esse concurso do Paulistano é o começo da sociedade Paulo Mendes da Rocha, João de Genaro, e vai durar por 10 anos. Vamos à frente. Toda a fase do governo do Carvalho Pinto, escolas, fóruns, etc., eles trabalham juntos. Da Faculdade de Filosofia, que não foi construída na USP, Corredor das Humanas, 2 números da Contravento, etc., também junto com Eduardo de Genaro. Mais um concurso ganhado, Jockey Clube de Goiás. Um concurso perdido importante, Clube da Orla, e etc. Continua assim, casas, muitas casas, vamos lá que não me lembro, e o ápice, talvez um momento mais alto de reconhecimento do trabalho desse pequena sociedade, desses 2 sócios, é o 67, quando a Acrópole publica 2 números monográficos dedicados ao Paulo e ao João de Genaro. Na verdade, João de Genaro sempre fica bastante atrás do Paulo. O nome é Paulo Mendes da Rocha. É como, mais ou menos, eu acho, Artigas e Cascaldi. Tinha uma figura que era, de um lado, era o mais brilhante, provavelmente como arquiteto, e também o melhor no contato com os clientes e tudo isso. E depois tinha outro que era o cara que ficava no escritório acompanhando o detalhamento de todos os projetos. Então, uma sociedade de 2 figuras complementares que funcionavam bem juntas. Algo acontece por aqui. A Casa Masetti é a última obra importante assinada pelos 2. Estamos em 67. Vamos à frente. A Casa Masetti é importante. A Casa Masetti, muitas linhas do tempo colocam na Casa Masetti e falam que é dos 70. Mentira, é dos 67 e isso é muito importante. É o último projeto do Paulo, importante, com o De Genaro. 67, não por acaso, é o ano da primeira colaboração importante do Paulo de fora da sua sociedade, que é quando Artigas chama ele para colaborar no projeto do SECAP de Guarulhos. É um acaso ou não? De Genaro ainda aparece em 68, mas algo acontece, eu consegui mais ou menos identificar os meses da crise da sociedade entre, digamos, o fevereiro e o julho, por aí, não sei exatamente, do 68. Vamos à frente. Já nesse projeto que de agosto de 68, não está mais lá o De Genaro, está lá Mario Viotti Guarnieri. Vamos à frente. Horácio Hirsch, outro colaborador na Escola Roosevelt, e no Reservatório de Urânia. E que mais coloquei? Não me lembro. E depois, 70 é outra etapa. Então, 68 é uma primeira etapa, se quebra, se interrompe a sociedade com o De Genaro. Desde 70, o Paulo começa a trabalhar sozinho. Entre 68 e 70 é uma specie de parêntese em que o Paulo procura vários colaboradores. Naturalmente, o Pavilhão está exatamente no meio desse período. Desde 70, o Paulo recomeça a trabalhar sozinho, como quando era muito jovem, Casa Milan, Casa Namborueghi, que foi construída em Guarujá, projeto de Casa Marcello Nietzsche, realizado alguns anos depois, Casa Jane Francisco King, enfim, são todos projetos do Paulo, agora sem sócio, sozinho, com colaboradores, naturalmente, mas sozinho como arquiteto. Continuamos, voltamos ao pavilhão. Nesse caso, como eu falei já desde o começo, a questão não é a contribuição dos colaboradores, tirando o Flávio Motta. Mas uma primeira coisa interessante é o pavilhão de Osaka foi imaginado em um momento, eu acho,
não dramático, mas bastante delicado, o momento da reorganização do escritório, que tinha funcionado muito bem por 10 anos de uma forma, e agora falta o sócio, que é o cara confiável, que faz, que trabalha, etc. Aliás, fundamental é a razão pela qual tudo isso aconteceu. E aqui tem duas versões diferentes, aquela do Paulo e aquela do De Gennaro. O De Gennaro sempre conta que em volta di 67 ele recebeu a proposta pela Duratex e depois ele acabou trabalhando pela Itaú Plan. Ele recebeu uma puta proposta de acompanhar um grande numero de obras. Essendo che o escritório, ele falou, quando eu falei com ele, estava bastante em crise, não estava tendo muito trabalho, ele acolheu essa proposta maravilhosa. Então, simplesmente, saiu do escritório. O Paulo fala uma versão muito diferente, ou seja, que um dia, quando eles ainda tinham o escritório naquela época, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. E um dia o De Gennaro chegou no escritório e tinha os policiais, e o De Gennaro ficou com medo, e então o Paulo se sentiu, do ponto de vista do Paulo, ele foi abandonado. Do ponto de vista do De Gennaro, ele simplesmente recebeu uma proposta maravilhosa. São duas versões, naturalmente, diferentes. Provavelmente a verdade pode estar, nesse caso, bastante no meio. Ou seja, o escritório não estava indo muito bem e o De Gennaro, até o clima político, naturalmente, em volta do Paulo não era o melhor, e o De Gennaro encontrou um plano B que, por alguns lados, era melhor do que o plano A. Ou seja, construiu dezenas de sedes de bancos, etc., pela vida toda, tendo um escritório de, não sei se dezenas ou centenas de colaboradores. Mas, enfim, então, o fato desse projeto ser exatamente nesse momento é uma coisa, eu acho, é um primeiro dado interessante. Só uma parêntese, depois a gente vai no assunto principal. O progetto gêmeo, da certo ponto de vista, con un pavilhão do ponto de vista da colaboração, muito próximo, é outro concurso, como o pavilhão de Osaka, aquele para o Boburg. Outro concurso, outra vez, que ele faz com colaboradores com que, na verdade, o Brau Sanovitz é um cara que, a gente vai ver, colaborou com ele mais algumas vezes. O José Cláudio Gomes é uma coisa que aconteceu só uma vez. É tipo como o Marcelo Nietzsche, o Carmela, o Giulio Katinski, que foram colaboradores por uma vez. Continuamos. Tudo bem. São todas as imagens do projeto. Coisa muito estranha, na Casa Gerber colabora até com um artista, que nunca entendi muito bem o que ele fez. O Silvio Oppenheim trabalhou, e é verdade, tá? A Dulcinea anotou e o Paulo me falou que não, mas ele pensava um pouco nos interiores, nos caixilhos. Nunca entendi muito bem, mas vamos à frente. E depois, com o Paesani, o velho companheiro do Mackenzie, e vamos à frente, e com o Sanovitz, continuou colaborando de vez em quando, na década de 70, mas em caso de concursos. Essa primeira questão que eu queria apontar era só para introduzir a segunda, que é mais importante da minha fala de hoje. Crise do escritório, desse momento, continuamos, que é um momento, naturalmente, não é um momento casual, não é o fatto fondamentale da vida do Paulo in 69, não é com certeza a crise do escritório, é eventualmente um pequeno problema a mais, porque o problema grande era outro. Todo mundo sabe, AI-5, vamos à frente. E aqui tem um segundo problema que, de alguma forma, acho que está ligado um pouco ao primeiro, mas o Paulo sempre fala que, em 69, ele foi proibido de exercer a profissão. Eu falo isso entre aspas, porque essa aqui é a frase que falou para mim e para o Zé Pacho 500 vezes para mim e 500 vezes para você. É a frase que ele fala, é a lembrança dele do que aconteceu naquele ano com ele. Para mim, isso é uma coisa muito esquisita que eu não conseguia entender. Eu demorei muito para entender, porque tem um problema. Vamos à frente. Eu acreditava no Paulo.
E de algum lado era verdade. Por exemplo, vamos na próxima. Não, volta atrás. O CCAP de Guarulhos é sabido que é dos três. Os três admitem que é dos três. Mas se vocês vão na FAUSP ver as pranchas do projeto, o nome do Paulo falta. Por quê? Será porque eu fui proibido de ser professor? Talvez. Vamos à frente. Se vocês vão ver o projeto do começo da década de 70 do Estádio Serra Dourada de Goiânia, é totalmente um projeto do Paulo. Mas, vamos à frente, se vocês forem ver as pranchas, tem uma, acho, lá, aqui embaixo, não aparece o nome do Paulo, aparece o nome da construtora. E isso pareceria confirmar aquela frase do Paulo. Mas, vamos à frente. A Casa Milan, porém, e aí como funciona? A Casa Milan é dele, assinada por ele, publicada. É a única obra? Não. A Casa Marcelo Nietzsche, também é única? Não. A Casa King, publicada mais de uma vez, assinada por Paulo Mendes da Rocha sozinho. Naquela época, 2 anos depois, 3 anos depois, não só obras públicas, o Jardim Calux, e não no Mato Grosso, no ABC. E a mais glamourosa, peço desculpa que não encontrei uma foto decente, mas está lá ainda, o Montepio Municipal de São Paulo, obra municipal. Então, um arquiteto é proibido de exercer a profissão que faz uma obra pública na sua cidade. Tem alguma coisa, se existir o princípio de não contradição, tem alguma coisa que não funciona. E eu perguntei, pesquisei, até um belo dia em que uma bibliotecária muito gentil encontrou para mim os documentos fundamentais, que são aqueles que vou mostrar daqui a pouco. Aqui a sequência das datas, como mostra o plano de... come si chama? A linha de tempo aqui da exposição é impressionante. 15 de março, lançado o concurso. 17 de abril, vitória do concurso. 25 de abril, ainda não tem a ver com o Paulo. Vai a página... Aqui é primeiro decreto. O Artigas é compulsivamente aposentado pela FAUSP, junto com outros 20, 30, não me lembro, professores da faculdade, das diferentes faculdades da USP. Vamos à frente. 29 de abril, 4 dias depois, tem uma espécie de adição. Mais alguns professores da USP, entre os quais, vamos lá, o Paulo, mesmo dia, mesmo número do Diário Oficial da União, terceiro decreto. Essa aqui precisa ler. O Presidente da República resolve aposentar, que é uma palavra aqui um pouco estranha, nos cargos ou funções que ocupa na administração pública, direta ou indireta, do Estado de São Paulo, dispensar ou rescindir os respectivos contratos, quando for o caso, determinar a cessação de quaisquer outros vínculos com a mesma administração, ainda que não tenham caráter empregatício, das seguintes pessoas: Paulo Mendes da Rocha. O Guili ontem falou um pouco disso. O Paulo Mendes da Rocha foi mais atingido do que o Artigas. O Artigas só foi aposentado pela FAO, o Paulo foi aposentado pela FAO e foi também, não sei como dizer, foi atingido também por esse segundo diferente decreto. Só que esse decreto não fala, não é uma proibição de exercer a profissão, é um limite, uma espécie de condição em que, em qualquer momento, um contrato assinado com uma prefeitura, um Estado, pode ser rescindido sem razão alguma. Então, digamos que não é uma coisa muito agradável e simpática, mas não é uma proibição, o que explica, talvez, porque ele continuou projetando naqueles anos e também assinando os projetos, não escondendo os projetos dele, mas publicando. Naturalmente, aqui tem uma coisa que eu não sei muito bem, porque eu nunca quis saber muito bem. O Paulo, às vezes, fala um pouco de alguns amigos que, tipo... Ele sempre foi muito reticente, eu nunca quis entender
perguntar mais porque achava que fosse um pouco indiscreto. Mas, tipo, me deixou entender que alguns amigos assinaram obras que o próprio Paulo tinha projetado nesses anos. Mas nunca me falou quem, e eu não sei. Do meu ponto de vista, era uma pergunta que eu não deveria fazer. Era uma coisa que era, não sei... Ele não quis me falar, então era uma coisa que ele queria manter escondida e eu aceitei isso. Mas recebeu alguma ajuda. Atenção, não é verdade que o Paulo recebeu menos encomendas nesses anos. Essa é mentira. É só ir fazer um cálculo de quantitativo. Não é que o Paulo recebe menos encomendas, mais ou menos continua igual. Ou seja, um arquiteto que constrói pouquíssimo. O Paulo construiu nada na vida, 90 obras, pouco mais do que isso. Que em 60 anos de carreira é nada. Mas não tinha mais o salário de professor da USP, que, não sendo ele um rico, fazia a diferença na sua vida. Vamos à frente. Agora não me lembro onde estou... por que tudo isso? Essa é a grande questão. Por que o Artigas... foi atingido menos do que o Paulo. Do ponto de vista, se se tratasse de uma condena devida a razões exclusivamente políticas, não faria sentido. O Artigas era do Partidão e não era só iscrito ao Partidão, era membro ativo importante do Partidão. O Paulo nunca se inscreveu ao partido. Aqui eu acho que de provas não temos, mas eu acho que mais ou menos sabemos o que aconteceu, no sentido de que todas as versões que eu vi e que também li, mais ou menos coincidem. Aconteceu o seguinte, entre 55 e 57, o reitor da USP era uma figura muito importante, ou seja, Luiz Antônio da Gama e Silva. 65 ou 67? Peço desculpa. Era Luiz Antônio, obrigado, da Gama e Silva. Em 67, o Luiz Antônio da Gama e Silva foi o cara que teve que se pedir a demissão do cargo de reitor para se tornar ministro da Justiça, e foi ele que assinou, vamos à frente, a segunda assinatura do ato institucional número 5, isso aqui é o documento oficial, é dele, porque é ele que escreveu o ato institucional número 5. Pelo menos Wikipedia fala isso. Mas, enfim, não sei se é ele que escreveu isso, mas é um dos autores do texto. A fonte não é verificada. Pera. Por quê? É porque, então, mas que tem a ver o reitor com o Paulo Mendes da Rocha? Tem a ver porque o Paulo, junto com o Metrejan, era naqueles anos no conselho universitário da USP. E parece, mas isso eu acho que é verdade, porque não é uma coisa que o Paulo me falou, mas me falou a mesma coisa independentemente, por exemplo, o próprio Metrejan. Então, eu acho que foi assim, mas aqui não temos documentos, mas acho também que não dá para ter documentos, porque é uma coisa um pouco impossível de ser comprovada. Mas acho que é isso, porque explica bastante bem tudo. Aconteceu que, enquanto o Gama e Silva ainda era o reitor da USP, o Paulo, enquanto representante da FAO, se encontrou por dois argumentos em posição contrária àquela do reitor, e não só não estava de acordo, mas declarou publicamente que não estava de acordo, e aconteceu que naquela reunião a posição dele acabou ganhando. Não, pelo menos em um dos dois casos, no outro não. E os dois assuntos básicos, eram a demolição de uma parte do CRUSP, do Eduardo Clesi de Mello, e a construção da FAUSP. Atenção, estamos aqui em 66, 67. A FAO foi inaugurada em 69, já tinha sido o projeto do 61, talvez do 60, até o começo, acho. Está errado.
Mas em 66, 67 não estava construído quase nada. Não sei se o Felipe vai confirmar ou não, mas quando eu verifiquei, sabe quando falamos da questão do apoio do pilar exterior, foi mudado tudo em 67, o projeto. Então, quer dizer que não só não estava construído, não estava ainda decidido como. Então, vamos avaliar a importância dessa informação. Vamos à frente. Na capa do meu livro em italiano tem esse croquis de um dos projetos mais lindos do Paulo, que é o MACUSP. O MACUSP foram construídas em 75, estamos mais à frente, as fundações, depois nunca foi completado lá na USP. A FAO estava naquela condição, naquela situação. Não era já mais ou menos construído, tipo o Cais das Artes agora, que é só colocar os caixilhos, mas de alguma forma alguém vai, um belo dia, terminar a obra. Aqui não, a gente estava muito atrás, então aqui não estava em jogo a inauguração da FAO daqui um ano, daqui 2 anos. Estava em jogo a construção ou a não construção da FAO-USP. Então, é um momento fundamental. Enfim, vamos à frente. O Paulo acaba, então, representando pelo Game Silva o cara que ousou enfrentá-lo em frente aos outros e até acabou ganhando. E aí, vingança. Quando ele se torna ministro, põe o Paulo na lista, não por causa das suas posições políticas, que o Paulo era de esquerda, mas muito genericamente de esquerda, não era politicizado como Ortigas, com uma posição bem construída do partido, etc. Era genericamente de esquerda e é tingido mais de que o Ortigas. É uma razão especificamente pessoal. E aí acaba o que aconteceu, o nome dele que sai desses projetos, mas ele continuando, projetando nos anos sucessivos, de alguma forma, também construindo obras públicas. Tudo isso, vamos à frente, continua até o final, 79, quando naturalmente tem a anistia. Naturalmente, a anistia é parcial, anistia do cargo de professor na FAO, porque o Artigas e Paulo e o Metrejan voltam na FAO, mas com um cargo, todo mundo sabe, muito inferior. A outra questão do limite do presidente da República poder intervir em qualquer momento para rescindir o contrato é uma coisa que não tem uma data final, se perdeu, na verdade nunca aconteceu, ou seja, é provável que o Paulo não tinha tido algumas encomendas porque estava nessa situação, mas a gente nunca vai saber isso, sendo que ele não recebeu a encomenda exatamente por aquilo. Mas nunca aconteceu que o Paulo recebeu uma encomenda e não pôde construir aquilo por causa de uma intervenção da política direta. Isso não aconteceu. Então, eventualmente, limitou o número das encomendas nos anos mais pesados, nos primeiros anos da década de 70. Vamos à frente. Então, 69 é um ano extremamente interessante, porque naturalmente é um ano, sobretudo, dessa segunda coisa que eu falei, é o ano do aposentamento da FAO e da limitação da sua possibilidade de assinar os contratos, etc. Mas tem, como falei antes, vamos à frente, no meio também aquela coisa da reorganização do escritório. Não me lembro onde quero chegar. Então, eu acho que... Eu, na verdade, concordei, com exceção do Guilherme, mas eu mais ou menos concordei com as coisas que a gente falou ontem. Uma coisa que eu colocarei de forma um pouco diferente é a questão da política. Voltando um pouco mais direto ao pavilhão de Osaka agora. Não sei qual é a próxima imagem. Desculpa. Sim, essa é melhor. A cobertura. A cobertura do pavilhão, a gente falou, todo mundo falou ontem, é uma cópia quase, não exatamente, mas quase exata daquela da FAUSP. O Zé Paulo lembrou como Paulo, às vezes, recusa as tentativas de interpretar o pavilhão em termos explicitamente políticos. É verdade, mas não faz sempre assim. Por exemplo, comigo nunca falou
não ousa fazer isso, não sei. Nunca teve, amigo nunca me falou uma coisa, nem me falou o contrário, digamos que foi neutro. Oi? Mas acho que os pontos são dois. Um primeiro é que não sei, eu acho impossível tentar interpretar essa cobertura de forma não política, além quase das intenções. A cobertura da FAO não era uma cobertura qualquer, era a cobertura do prédio que era o símbolo da arquitetura do pequeno grupo que foi em volta do Artigas, o Paulo, o Pedro Paulo, etc. Mas não só, a gente acabou de ver que foi também o Casus Belli. O Paulo sabia que ele tinha sido aposentado e não só por causa da sua defesa da cobertura daquele prédio. Então, eu acho que o uso daquela cobertura nesse projeto é uma coisa que, além das declarações do Paulo, é uma coisa que implicitamente tem uma fortíssima carga política, dependendo do que entendemos por política, mas só o fato que é o mínimo, dizer, acabei de ser aposentado, acabei de ser, que não é verdade exatamente, proibido de exercer a profissão, ganho um concurso federal e faço a cópia da cobertura do prédio em que nós, arquitetos de esquerda, nos identificamos, já é uma tomada de posição explícita, que não quer dizer como falava ontem Mughili, não é nada que tenha a ver com não é guerrilha. Como é a definição do tudo bem, é uma luta através da arquitetura, não é naturalmente, não tem nada a ver com o que estava fazendo os meninos da arquitetura nova daqueles anos, mas é uma escolha que não é nada neutra, não é neutra, pelo menos é uma retomada de um discurso que quer não ser interrompido pelos eventos políticos. Ou seja, ganhou o governo da ditadura militar, fez o ato institucional número 5, tudo bem, nós continuamos pelo nosso caminho, que é o caminho nacional desenvolvimentista de esquerda de nós arquitetos paulistanos. Então, eu acho que essa é já política, depende em que posição queremos colocar o Paulo, mas acho que essa é já política. Essa aqui coloquei essa questão só para um pouco suscitar um debate, para começar talvez, porque acho que sobre esse assunto não sei se estamos todos totalmente de acordo. Isso poderia ser exatamente por isso bem interessante. Me parece que essa questão que você coloca sobre o conteúdo ou não político, né, ou a carga ou não política do pavilhão, ela apareceu ontem, ela é muito interessante porque, de fato, todos nós lemos, né, diante do contexto, a gente lê esse pavilhão como tem uma carga política. É uma tentação, né? Muito forte. Exato. E aí, inclusive, tem essa questão de não ter portas, né? Porque isso não está no memorial. Agora eu não me lembro mais. Eu acho que está na Acrópole, que tem que é uma variante do memorial do projeto. Acho que é o texto do Flávio. Isso, o texto do Flávio. Em que ele fala, né, que é essa ideia do mesmo chão de Osaka e o fato de não ter portas é também um desejo desejo de recuperar uma liberdade que a gente perdeu. Não é bem essas palavras, mas isso está colocado. É um trechinho que quase passa desapercebido, mas é um trechinho que parece uma forma velada de protesto, né? Eu vejo assim, né? E que está ali meio perdido, né? Agora, mesmo se a gente tirar de lado esse trecho que é um índice muito contundente de que tem um protesto aí, só o fato de não ter as portas, de não ter as barreiras, de dizer que é o mesmo chão, tudo isso indica realmente uma intenção, um discurso, como você disse, que contradiz realmente o discurso da ditadura, né? E isso se explicita na questão da exposição, né? O fato de a exposição ser cortada
me parece também que ela tem ela explicita todo esse discurso que na arquitetura é possível em certa medida ser ambíguo, né? Mas aí eu vou nem sei se isso vale como pergunta, mas enfim. Mas fica essa questão, né? Por que você acha que eles constroem o pavilhão, aceitam construir o pavilhão, né? Porque, pelo que a gente... Aí tem várias possibilidades, né? Mas não deixa de ser estranho, né? Pensar que o Paulo, que é essa persona não grata, que está nesse contexto, tal, ganha o concurso e eles constroem o pavilhão. Né? Então, acho que dentro desse nosso contexto, acho que vale a pena aprofundar isso. Sim, acho que é uma ótima pergunta. Beh, eu acho que, do ponto de vista do Paulo, nunca teve uma dúvida. Uma vez que ele tinha ganhado o concurso, era por construir aquela coisa. Do ponto de vista da ditadura, o discorso é bastante mais complicado, naturalmente, porque é um absurdo. Ou seja, por que você encomenda uma obra ao arquiteto que você declara naquele exato momento que você não está querendo, que é inimigo da pátria, etc. Aí eu acho que uma primeira condição é a pressa. Não, a primeira condição é a necessidade do Brasil participar da exposição. O Brasil estava sendo visto pelo resto do mundo de uma maneira muito hostil, por razões bastante compreensíveis. E, então, precisava participar dessa vitrine internacional. Então, a participação era necessária, sobretudo, ainda mais pela presença do ministro do exterior, que era japonês, que tinha também uma ligação com o país. Yasuda. Não era o ministro, era o comissário. Tá bom. E o Yasuda. Mas, enfim, Brasil, primeiro, o Brasil deve participar, necessita de participar. Segundo, o concurso é feito em atraso. Tudo vai a um ritmo absurdo. Então, uma vez que o júri foi selecionado pelo IAB e, portanto, foi independente do governo federal, e aí teve um júri que fez ganhar um arquiteto que não era um arquiteto desejado pelo governo federal. Mas aí já tinha um vencedor e não tinha mais tempo para inventar uma outra coisa para substituir aquele cara. Então, o ponto de vista do governo foi, ou é aquele cara ou não é nada. Então, foi aquele cara, ainda que fosse o menos desejado de todos possíveis e imagináveis. Então, acho que é muito simples. É uma questão muito concreta. Não teve uma espécie de compromisso de ideais, de coisas... Tipo, desse ponto de vista, muito diferente de que o SECAP de Guarulhos, em que, digamos, as ambições, as intenções, os interesses dos uns, os arquitetos, coincidem, por um lado, com aqueles dos inimigos, que são aqueles que não encomendam. Aqui não. Simplesmente, a única possibilidade de construir o pavilhão era aceitar o arquiteto já escolhido. Acho que é muito simples. Não sei se você concorda. É a questão da repercussão também, né? Dá a impressão de que tem uma grande repercussão no projeto. Sim, sim. E vinculada com a figura... vinculada com a figura do Paulo. Uhum. Né? Sim. Não tem dúvida de que é a autoria do Paulo, né? Não tem dúvida. Ele é o protagonista, sim, né? Sim. Ele é o... Sim, o projeto é dele. Você quer... Não, só para complementar o que o Daniele falou, e eu concordo absolutamente, e nos documentos que eu tenho coletado, tem uma... E eu acho que isso tem uma informação importante que está no livro, esses livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura, e o próprio Golbery e, vamos dizer assim, a cúpula do regime militar, eles tinham muita preocupação com a imagem do país fora. A gente sabia, era uma bagunça total que estava acontecendo aqui no nível da rua, no nível dos quartéis, né, com tortura acontecendo. Mas os presidentes, tanto o Costa e Silva e depois o Médici, e o Golbery, que estava aí também nessa cena, eles tinham muita preocupação com a imagem que o país estava passando para fora. E a Expo certamente era importante para isso. Só para confirmar e reforçar o que o Zé Paulo acabou de dizer. Quando foi construído o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza? 64. O ano da ditadura se constrói, do começo da ditadura se constrói o pavilhão de Veneza.
as datas coincidem maravilhosamente. E não foi uma coisa... Se falava desde 15 anos de fazê-lo, mas foi super rápido depois. Foi uma coisa feita em pouquíssimos meses. Então, só para reforçar a sua... E é muito interessante porque existe também existe também um documento que atesta essa, vamos dizer, preocupação do governo através de uma carta enviada para todas as embaixadas do mundo, falando dessa preocupação, porque a mídia internacional estava difamando o regime militar, então era necessário que se fizesse contatos e mostras e ligações e se investisse, né, fora do país para tentar dirimir essa impressão negativa que a ditadura estava passando para fora do país. Então isso realmente as coisas elas, desculpa que está essa microfonia muito perto, né? Deixa eu mudar. Ou talvez diminui um pouco o som, né? Cadê a Clarice? Ali. Agora deu, né? E isso então eu acho que essa informação é verdadeira. Entretanto, eu ainda não me convenço totalmente, ainda não consigo entender plenamente por que o pavilhão passa e a exposição não passa. A gente pode olhar a exposição do Flávio, a gente vê nela ali vamos dizer, uma visão de uma pessoa que nitidamente tem uma orientação política, isso é inegável. Portanto, entretanto, eu não acho que algum censor do militar seja capaz de olhar ou de entender isso como uma... Eu também não saberia explicar por que a exposição foi tirada. Então é uma questão que ainda se explicar, né? Não tem. Se você vê o Brasil ali que está colocado na exposição do Flávio, é um Brasil, vamos dizer assim, que é uma exposição, vamos dizer, que mostra um Brasil extremamente positivo, na verdade, os grandes êxitos da influência daquele momento que estava ali acontecendo, algumas influências. Ontem o Guilherme Mota, a gente deu depois da fala do Guilherme, a gente deu uma pequena volta aqui pela exposição, e ele falou que, por exemplo, a presença do César Lattes nessa exposição é porque o César também era parente, tinha alguma relação com o Flávio Mota, e o prêmio que ele tinha ganhado, ganhou no mesmo ano, tinha animado muito o Paulo e o Flávio, e eles resolveram colocar isso na exposição. Então, isso é uma coisa que, para mim, ainda não é uma coisa a se responder, vamos dizer assim. Mas fazendo a exposição, a gente refletiu muito sobre isso, né? E realmente, não me parece que eles vão... Eu tenderia a pensar assim, que eles não cortam a exposição porque eles seriam contra, mas porque eles queriam mostrar outras coisas, né? Bola de fogo. Exato, a bola de fogo do César Lattes. Então, eu acho que eles teriam mais uma intenção de mostrar essas obras dos militares, né? Talvez essa fosse uma chave. Estavam realmente pensando nesse Brasil que tinha se iniciado em 64, porque, de fato, a exposição do Flávio ela termina em 64, a gente poderia dizer. E né, ela não tem nenhum vínculo com esse Brasil pós-64. Enfim, é uma possibilidade. Agora, também, eu acho que podia abrir para o público, mas só uma coisa que me ocorre. É possível também em pensar que o pavilhão é construído também porque talvez tivesse uma certa autonomia essa instância da cultura ainda, que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na questão das músicas. O Chico, por exemplo, a gente até coloca isso na linha do tempo, né? Chico Buarque, ele volta do exílio e ele lança uma música, acho que é Apesar de Você, e aí a música estoura, e só depois que ela estoura nas paradas que eles percebem que é uma crítica à ditadura, aí eles censuram. Então, é possível que existisse também um descompasso aí. Uma falta de entendimento. E uma ignorância mesmo, a famosa história do livro Vermelho e Negro, que era apreendido como um livro comunista. Então, é possível que aí eles não tivessem uma compreensão muito clara de que, por mais que tivessem uma birra com o Paulo, não tivessem uma compreensão de que um prédio sem portas tem um conteúdo político e tal.
Muito embora, sei lá, né, no caso da FAO, ela se torna um espaço de resistência, a UNB também, e está diretamente vinculado com a arquitetura, né? Mas, enfim, não sei. Não, só última, muito rapidamente, e a exposição que entrou no lugar, que até o Pisani mostrou uma imagem aqui agora, se a gente for ver a linha do tempo, a gente tem os relatórios no escritório do Paulo que mostram o andamento da obra, né, que a Fujita enviava, a construtora japonesa enviava aqui para o Brasil para o Paulo acompanhar o andamento da obra. A obra, os documentos que a gente tem dizem que a obra mesmo, o edifício, foi entregue na data prevista, em cima da hora mesmo, 15 dias antes de abrir a Expo. Mas a exposição mesmo, a gente tem muito pouco documento, é uma exposição de conteúdo tecnocrático que foi escolhido para acompanhar a mostra. É um Brasil absolutamente estereotipado que aparece e a gente não sabe se a exposição foi aberta a tempo, né? Então tem alguns relatos, alguns relatórios que falam da pressa de terminar, deixar o pavilhão pronto, mas a gente não tem essa informação ainda, né? Tem algumas coisas meio picadas assim, mas isso é uma coisa interessante mesmo. Algumas pessoas que tiveram na Expo, né, alguns brasileiros, entre elas a minha sogra, que morava no Japão e esteve na Expo, visitando a Expo, ela diz que não visitou o pavilhão brasileiro porque o pavilhão não estava pronto. Então, e ela tem fotos da viagem inteira. Então, tem ainda alguns mistérios a ser revelados aí, vamos dizer, né? Então, está longe de ser uma coisa assim absolutamente concreta, vamos dizer assim. Está mais para o lado do nevoeiro mesmo, né? Para fazer uma citação direta ao Guilherme. Então, eu que vou abrir... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu concordo. Eu acho que a gente pode abrir... Se alguém quer fazer alguma pergunta, eu vou abrir para o debate, por favor. Se alguém quiser fazer alguma colocação, algum posicionamento, alguma observação sobre o que foi dito. Quer fazer? O Nico. Então vou continuar. Vou reatar a discussão de ontem, porque justamente quando acabou, depois que a gente teve a nossa divergência, o Guilherme Mota veio falar comigo, falou assim, não, você tinha toda a razão, ele falou para mim. E aí ele veio, eu falei, mas por que você está dizendo isso? Aí ele falou, não, eu estava lá no concurso e, bom, não vou usar ele como testemunha que vai comprovar a minha hipótese, não é isso. Mas era interessante o que ele comentou, realmente, que ele dizia que toda a discussão do grupo centrava em mostrar, falar do país. Então, falava, a gente olhava para essas ondulações do projeto e a gente via realmente as montanhas do Brasil. Era isso que a gente estava vendo, era a ideia daquele Brasil de Brasília, era esse impulso que ele falou, que isso que pautava as discussões, né? Como eu disse, é um relato de uma pessoa, enfim, acho que não... Mas que eu acho que ali... Isso eu acho que cruza as nossas... Sim, mas eu acho que quando você lê quando a gente pega a exposição do Flávio, que realmente começa ali, que é uma narrativa sobre esse Brasil desenvolvimentista, é um olhar para a história do Brasil a partir A história da civilização brasileira. Seria o título, do ponto de vista da exposição do Flávio. Desde a chegada dos portugueses até... Não, sim, acho que o título... não tem um título a exposição do Flávio, pelo que eu nunca encontrei, mas poderia ser História da Civilização Brasileira. Desde a chegada do português, o encontro com os índios, a chegada dos negros, dos escravos, a construção de um país, depois chegando ao século XX, os projetos de
construção de cidade, estradas que atravessam o território inteiro, ligações de bacias hidrográficas. Então, mesmo um projeto desenvolvimentista. Sim, sim. Agora, aí, talvez tentando... Aí uma pergunta para você. Você acha que essa narrativa... Porque, realmente, é uma narrativa é um olhar para a história do Brasil e para a América, né? A partir do presente, e é um presente anterior a 64, né? Você acha que isso é uma coisa que está vinculada, pode ser associada ao discurso que o Paulo depois vai tanto martelar sobre a América, essa América do Paulo, que tem traços realmente comuns aí, muito evidentes. Você acha que poderia aproximar uma certa genealogia dessa América com o pavilhão, com essa discussão dessa turma no pavilhão, desse pessoal? Então, uma primeira coisa que me ocorreu te escutando foi pensar que se tiver uma coisa fundamental que a exposição e o pavilhão têm em comum é dizer tudo deve continuar apesar da ditadura. Esse aqui acho que é o conceito que exposição e pavilhão, cada um com sua língua, com suas imagens, com sua linguagem, fala. Acho que essa aqui é uma coisa fundamental, que não é a resposta. Vindo a coisa que você me perguntou, eu acho que não sei, é muito difícil de dizer. Porém, é evidente que é o tema de território, América, natureza, a sobreposição, o cruzamento, essas questões que se torna, talvez, do meu ponto de vista, eu escrevi um livro sobre isso, que é uma genealogia de imaginação de Paulo Mendes da Rocha. Então, eu concordo totalmente no fato que esse seja o cerne do pensamento do Paulo e também da sensibilidade do Paulo, mas que de tudo isso, antes do 69, temos poucos rastros. Não é que não tem, porque a maneira como uma escola qualquer do Paulo se implanta no território é diferente de que a maneira que uma escola do Artigas faz. Tem uma sensibilidade, na topografia, com tudo isso, que é diferente, é peculiar. Porém, é como se a consciência das consequências dessas sensibilidades começassem a se tornar explícitas aqui com Osaka. E depois, com a parêntese da ditadura, depois é o MUBI que dá uma forma não definitiva, mas... Sim, claro. Entre as obras construídas, com certeza é o MUBI. Depois tem, claro, tem o projeto da cidade do TT, que é fundamental daquele ponto de vista. Sim. Mas é possível que essa reflexão junto com o Flávio, nesse momento que ficou tão imprimido na memória, imprimido de maneiras... Essa aqui é uma coisa que eu queria dizer. Eu sempre tive a sensação que o 69, essa aqui é uma coisa que eu estava me esquecendo de dizer, que é uma coisa que eu deveria dizer. Então, de alguma forma, obrigado pela pergunta também, por causa disso, porque senão eu ia me esquecer. O 69, acho que o Paulo foi sortudo. Está aqui com 90 anos, teve uma vida com todos os dramas possíveis, mas está aqui, está bem, está conosco, etc. Mas só para entender um pouco esse momento histórico, o Paulo foi atingido, mas teve alguns que foram mortos, então... Desse ponto de vista, foi sortudo. Mas, quando Paulo fala de 69, o 69, esse momento histórico, é o epicentro da confusão das lacunas da memória ainda agora. Não é um acaso que ele sempre fale, eu fui proibido de exercer a profissão. O dia que eu fui no escritório dele e que eu tinha encontrado, o dia que encontrei os documentos autênticos, eu fui no escritório dele e falei, Paulo, olha aí que lindo. Finalmente consegui encontrar, eu li para ele estava emocionadíssimo e também um pouco se sentia, que estranho, que eu me lembrava mal, mas eu percebi que não é que tinha mentido para exagerar as consequências da ditadura para ele, eu nunca pensei isso e não foi isso, mas o que está em volta daquele momento é extremamente confuso e então, essa aqui é uma coisa muito difícil de detectar, talvez impossível, mas a dramaticidade de um momento se percebe muito através desse tipo de
Sim, eu acho que é isso. E tudo bem. O Contier. Eu vou fazer só uma observação e passo, senão eu vou esquecer. Mas eu tenho uma forma de interpretar esses documentos que você mostrou aqui. Eu acho também que se a gente seguir a ferro e fogo o conteúdo que está publicado no Diário Oficial, talvez a gente se equivoque. Eu acho que o Paulo e quem aparecia nessas listas percebia que eles estavam na mira, entendeu? Isso que é a questão. Isso dá para dizer, o Paulo algumas vezes já confessou que ele realmente estava com medo de ser assassinado, de desaparecer. Assim como ontem o Pedro, o filho dele, fez depoimento, ele falou, eu tenho medo de que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com amigos próximos. Então, eu acho que talvez ele, de fato, ele estava sob pressão, num momento tenso, ele aparece numa lista no jornal, dizendo alguma coisa, dizendo que eu sei o que você está fazendo, então fica atento, e o Paulo continua vivendo a vida dele, ele sai da FAO, continua fazendo os trabalhos com medo, e em 79 ele retorna, e aí retoma a vida dele, aí já é mais legível para a gente esse período, né? Até o Pritzker em 2006, que a gente conhece, e o Paulo está aí agora. Então, acho que eu acho que ele nunca foi atrás desses documentos para saber realmente o que estava escrito. Ele realmente estava com medo e tentou conviver com isso da melhor maneira possível. Felipe. Oi, né? Cheguei assim. Imagina. Sempre que eu vejo o pavilhão, eu fico com uma. Eu posso fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida se eu fazer, porque eu tenho medo de te tirar de um script que você nem sabe falar. Mas sempre que eu vejo o pavilhão, eu fico com uma questão, uma dúvida, de olhar o conjunto dos trabalhos, das obras do pavilhão. Conjunto dos pavilhões, das obras, na Expo. Né? E eu sempre acho chocante aquelas cores, e o aço, a presença do aço, e um conjunto muito bizarro até, né? E eu sempre fico pensando do sentido e do significado do pavilhão para um público especializado, num debate especializado da arquitetura, no debate internacional, né? O quanto aquele pavilhão, naquele contexto, significava uma posição de resistência ainda dos anos 60, anterior, o quanto ele significa um avanço. Me chama muito a atenção o quanto ele tem de contemporâneo, até de pós-moderno, né? Os pilares formais, o exagero. Também fico pensando na quantidade, na forma pavilionar, enfim, as grelhas, as estruturas em grelha tão discutidas nos anos 60 e 70. Quer dizer, e esse pavilhão bizarro da União Soviética, gigantesco. Quer dizer, como situar o pavilhão num contexto do debate arquitetônico de 1970, em que posição que o Brasil está assumindo. Acho que vale uma dúvida que o Benoit colocou, né? Pensar a América. Como é que os outros países latino-americanos estão se representando? Sei lá. É uma questão que sempre me provoca. E é um detalhe que eu ia te perguntar em off, mas só para não privar o público, se tiver uma resposta muito interessante, porque eu vi aquela foto que eu nunca tinha visto, a do interior, aquele piso. Eu vi um epóxi? Não. Mas é pintado? Eu perguntaria em off, mas vai que interessa. Então, acho que o Zé Paulo é o cara que vai responder essas perguntas. Se ele não faz, o doutorado dele vai... Não, acho que é verdade. Acho que é uma das suas tarefas. Isso de... É claro, a gente falou um pouco também disso ontem. É uma coisa que eu sinceramente não aprofundei muito, a comparação do pavilhão do Brasil com todos os outros. Um pouco, naturalmente, eu fiz isso. Já essa foto é bem impressionante, de quanto é pequeno e tímido o pavilhão do Paulo naquele contexto de Guerra Fria, de Estados Unidos contra a União Soviética, etc., com
aquela coisinha baixinha, discreta, de concreto e só. Digamos que nós, eu não sou brasileiro, mas digamos que vocês brasileiros, eu pesquisador de arquitetura brasileira, tiramos esse projeto do contexto, sabendo as consequências, apreciando a beleza do projeto, etc. Mas naquele contexto, provavelmente, pouquíssimos de nós, se não fôssemos brasileiros ou historiadores de arquitetura brasileiras, teríamos prestado muita atenção àquela coisinha pequena e discreta e tímida lá, sei lá. Mas os outros gritavam muito mais forte, muito mais forte. Naturalmente, é claro que tem alguns temas que passam, a coisa mais clamorosa e mais evidente, mas é quase grosseira. O prédio mais importante da exposição era uma grande cobertura, big roof, ou seja, só para dizer que são evidentíssimos. Mas também acho que essa aqui é uma questão que é muito complicada, porque, por exemplo, eu nunca acabei sabendo perfeitamente. O Artigas, por exemplo, era um cara muito curioso que lia todos os números das revistas europeias, americanas, ficava muito acompanhando o que estava acontecendo no resto do mundo. O Paulo, pelo que eu sei, mas é uma coisa que eu não poderia, é uma sensação. O Paulo sempre foi muito. O Paulo tem uma memória impressionante, mas muito estranha, porque é uma memória que esquece, mas depois se lembra de uma parte que depois aproveita sem saber o que era. Então, é o contrário da memória do historiador, que não sabe onde pegou. É uma memória antropofágica, de alguma forma, que comeu e vai aproveitar de outra autofágica, sei lá. Mas, com certeza, não era um cara... O Paulo não é um cara que se levanta às 8 de manhã todo dia, lê meia hora as revistas, depois passa... Não é um cara metódico, etc. Então, é um cara curioso, um cara prênsio. Mas eu não sei quanto que ele sabia naquele momento dos debates internacionais, quanto diretamente, quanto através do convívio com Artigas, etc. É uma coisa que eu acho que é bastante delicada. Eu não afrontei isso, eu não saberia fazer isso bem hoje, amanhã, não saberia escrever um texto sobre isso. Acho que essa aqui é uma coisa bastante complicada para você, porque tem que avaliar o que o Paulo recebia e do exterior o que eu recebia de maneira indireta através dos reflexos com os colegas, os amigos, essas coisas. Mas com certeza não era uma situação de como era a arquitetura brasileira ainda em parte de relativo isolamento. A arquitetura brasileira no mundo é a mais isolada que eu conheço. Vocês olham a arquitetura brasileira, estudam a arquitetura brasileira, o resto do mundo um pouquinho de vez em quando. E o resto do mundo faz a mesma coisa com a arquitetura brasileira aqui, mais ou menos. Sim, tudo bem. Em 54, em 51, Gideon falou mas sem saber muito. Mas, senão, a arquitetura brasileira é o único interesse pelos brasileiros e os outros não se interessam disso. E os brasileiros fazem o contrário. Então, se fosse um arquiteto francês, conheceria muito bem a arquitetura inglesa. A gente poderia dar por certo que ele lia Architectural Review. Mas, no caso de um arquiteto brasileiro, não é tão óbvio. Isso não quer dizer que o Paulo fosse ignorante. O Paulo não é nada ignorante, mas não é... É difícil essa questão. É uma pergunta que, para encontrar uma resposta, precisaria de um grande trabalho. Não sei o que você acha. Não, eu concordo. É realmente difícil construir. Sim, é difícil reconstruir isso, né? Mas eu estou nessa missão aí na minha pesquisa de pós-doutorado para reconstruir o pavilhão, né? Acho que esse termo acho que vale. Eu fiz esse trabalho em Dubai. Eu fiz esse trabalho de folhear todas as revistas internacionais que tem na FAO e outras bibliotecas que eu já frequentei, de quando eu fui para o Japão também, e de perceber que o pavilhão do Brasil ele absolutamente não existe. Não se faz menção, a não ser no Brasil. O impacto do pavilhão de Osaka aconteceu aqui no Brasil e só. Pronto. E desse jeito que a gente conversou ontem. Parcial, com fotos preto e branco, naquela
naquele jeito da Acrópole, né, que é aquela primeira fase da Acrópole, que a publicação, a qualidade era realmente, das imagens era realmente ruim, inacabado, então era uma ruína, aquela coisa. E o Pavilhão do Brasil ele só aparece nessas publicações internacionais quando a publicação resolve publicar um pouquinho de todos os pavilhões da Expo. Então, normalmente aparece lá uma fotinho com o nome do Paulo escrito errado. É engraçado, parece de tudo. A grafia é errada mesmo, tem essas citações e uma fotinho lá, uma coisa assim, e às vezes uma coisa ou outra, mas não tem em nenhum dos ensaios sobre a Expo não mencionam isso, falta totalmente, e não menciona o Pavilhão do Brasil. Então, fala-se muito do metabolismo, evidentemente, o Pavilhão do Kenzo Tange, e todas as experiências, né, a cápsula do Kurokawa, fala-se da dicotomia, da dualidade entre o pavilhão da União Soviética, que é aquele que estava ali, e dos Estados Unidos, o pavilhão que vocês viram ali da Inglaterra é uma coisa, é uma piada, na verdade, né, os momentos que a gente estava vivendo, sei lá, eu não conheço, estou falando aqui, mas eu não conheço profundamente esse projeto, mas é a bandeira da Inglaterra. Acho que não se faz uma coisa tão mimética assim, né? Então, é uma questão. Então, isso eu concordo com essa teoria aí do isolamento brasileiro. Eu tenho uma informação que é muito, muito interessante, que quem me deu foi o... Flávio não era isolado. O Flávio não era, é verdade. Mas como referência arquitetônica, isso não é um cara. Pode ser. Mas como referência cultural, não é nada. Exato. É por isso que eu acho que quando a gente olha o pavilhão e fala, mas e o Sanaá? Né? Você fala, é antes do Sanaá, antes do Big, antes... Mas eles não conheciam isso. Inclusive, eu tive a oportunidade de mostrar o pavilhão uma vez para o Toyo Ito, numa ocasião que eu encontrei. Ele falou que ele nunca tinha visto. E ele trabalhou na Expo, ele trabalhava com o Kiyonori Kikutaki nessa época. Ele teve presente, ele era um jovem arquiteto japonês, participou da Expo, ainda estudante, e ele falou que ele não conhecia o Pavilhão do Brasil. Então é uma coisa que realmente passou batido. Sobre essa questão de como a arquitetura brasileira era percebida, eu tenho uma informação que é muito interessante. Quem lançou isso para mim, e também num artigo que escreveu, foi o André Corrêa do Lago, o embaixador do Brasil em Tóquio, agora na Índia, né? Ele percebe isso, né, que a mídia especializada no mundo fez uma espécie de um boicote à arquitetura brasileira em função do regime de exceção que estava acontecendo aqui. Então, se tratava o Brasil com uma certa ressalva, assim. Então, as obras desse período, mesmo as que conseguiram efetivamente ser construídas, não foram analisadas a fundo, assim, porque tinha uma postura, né, a ver, né? Eu concordo, mas acho que tinha também uma razão muito mais prática. Ou seja, na ausência de revistas brasileiras, era impossível pelo resto do mundo saber o que era publicado no Brasil, porque... mas isso não quer dizer que o que você falou não é verdade. Eu estou querendo dizer só que acho que são duas razões. Uma espécie de boicote cultural e a autêntica dificuldade de encontrar informações sobre aquele país que não é Itália e Suíça, que tem uma fronteira, você vai lá, está do outro lado do mundo, é uma coisa que você não entende muito bem, nem chega nas revistas, você não pode nem ver o que está saindo para eventualmente mandar alguém para fazer um artigo, etc. Fica mesmo muito difícil. Acho que isso aumentou ainda mais a falta de conhecimento da arquitetura brasileira. Na década de 80 era uma coisa totalmente desconhecida, a arquitetura brasileira. Também começou provavelmente... fora daqui. Provavelmente continuou até a década de 90. Era um Niemeyer, acho. Nem muito, mas era um Niemeyer. Só. Também o Reidi acho que foi recuperado mais tarde. O Artigas é muito mais recente. O Artigas de 5, 8, 10 anos no resto do mundo. Lina também. Lina 10 anos. Agora está calta, mas é recente também. Agora é um momento de relativa fama da arquitetura brasileira, pelo contrário.
É o primeiro desde, sei lá, 70 anos. Não sei, muitos. Duas coisas. É interessante que, quando a gente olha, né, o pavilhão brasileiro, a gente pensa ele realmente um pavilhão introjetado dentro de um debate brasileiro da arquitetura moderna. Mas tem o segundo, terceiro colocado, né, que estão publicados na Acrópole, eles são mais próximos dessa linguagem internacional, né? Eu não. Então, não vou me lembrar. É interessante. Acho que tem o Zanettini. Tem a Flynn junto com o Petrarco. São vários É que também não teve não foi primeiro, segundo, terceiro, foi vários em quarto, vários em segundo. Mas tem essa questão de que também não é por acaso que a gente chega nessa linguagem, né? Então, o júri, que é do IAB, ele premia essa arquitetura que está em consonância com a arquitetura moderna brasileira pré-golpe. E aí essas influências externas que vão chegando, que estão evidentes, que estão no ar, né? Porque se está lá entre os primeiros colocados é porque isso estava sendo acompanhado, acaba ficando para trás. Agora, um outro aspecto interessante que na discussão me veio sobre o pavilhão é que ele, me parece, também não conheço muito pouco dos outros pavilhões, mas que tem um caráter simbólico, como a gente discutiu bastante ontem, mas é um simbólico com uma carga de um certo peso que os outros pavilhões não têm. Os outros pavilhões estão muito mais vinculados com representar uma imagem de progresso ou uma imagem, enfim, lúdica, mas não tem esse peso que o chão de asfalto, né, que invade o pavilhão, essa dramaticidade de dizer que é o mesmo chão de Osaka, tudo isso, e a própria narrativa que depois o Paulo cria, que a gente também não tem muito como, pelo menos até o momento, não tem como saber, mas a ideia de que daí os japoneses queriam manter o pavilhão, mas o pavilhão foi demolido por conta dos militares, né? É uma narrativa também que, de novo, volta para uma dramaticidade. Então, é interessante. E que eu acho, só para concluir, daí eu te passo, que esse caráter simbólico tem uma dimensão cultural que está, de novo, isso que, de novo, é muito claro na exposição do Flávio, né? E no memorial. Então, a ideia dos dois arcos se cruzam, essa ideia de um pavilhão que é quase uma celebração da fundação de cidades. Então, é um motor é como se aquele projeto que é interrompido, ele pode ser continuado nesse discurso simbólico com todos esses elementos que vai de Brasília, Negev, Lígia Clark, César Lattes, tudo isso vai se costurando, né? Ou seja, é uma carga pesada, de certa maneira, para uma expo que vai ser um grande parque de diversões, que inclusive por essa cara, né, dos metabolistas. Eu concordo totalmente. Acho que a frase que o Paulo falaria agora, pelo menos, eu acho todos sabemos que vamos morrer, mas estamos aqui para continuar. E acho que esse pavilhão é exatamente isso, ou seja, é um pavilhão que dura 3 meses, 2 meses, sei lá quanto, pouca coisa. Mas o discurso não é um discurso feito para solicitar a superficial participação do pedestre que está passando por aí. É feito para fazer um discurso que não sei se é para o futuro, mas é para ficar. Então, naturalmente, tem um plano de discurso que não sei se é diferente de todos os outros, porque provavelmente tem outros projetos que têm um discurso parecido, mas, digamos, do 90% dos outros, pelo menos, que são feitos como os pavilhões das exposições, em geral, para entertaining, para um rápido, superficial, agradável prazer dos sensos, dos espaço espetacular, cores, uma imagem sintética e meio simplista do país, mas para ser lembrada e tudo isso. Desse ponto de vista, o seu projeto é um projeto muito sofisticado e destinado, se fosse uma música, nunca seria a primeira classificada, naturalmente. É uma música que todo ano continua vendendo, mas é sempre 200
230, 240 na classificação. Depois talvez vende por 50 anos. Acho que essa aqui era um pouco a intenção. Como, essa é a minha tradução, pelo menos. Mas não era para ser a primeira classificada. Nunca poderia ser a primeira classificada essa aqui. Não dava. Os outros projetos brasileiros, alguns deles, dos classificados, queriam ser, são muito mais parecidos como liberdade das formas, cores não sabemos, mas liberdade das formas, com certeza, dos outros construídos, com certeza. E eu acho que penso, né, que esse programa ele é muito específico também. Ele é um programa que a gente não dá para os nossos alunos o exercício de pavilhões nacionais, né? Ele é uma coisa muito... Ele não existe, na verdade, né? Ele serve, ele acontece muito raramente, assim, não é uma... E ele favorece, isso que eu acho que é importante, ele favorece uma síntese, né? E que eu acho que é isso que o pavilhão de Osaka ele é. Ele é uma síntese daquele momento ali que estava acontecendo também. Eu concordo plenamente, eu queria ter dito isso que eu estava ali na câmera, mas eu concordo plenamente que não tem como não fazer uma leitura política desse pavilhão. Ele é isso. Ninguém precisa dizer, a gente sabe que é. E sobre a questão do piso, respondendo aí o Contier, isso, na verdade, eu acho que foi a principal alteração do projeto original, né? Porque se você for pegar o concurso mesmo e depois o executivo, que tem aqui na exposição, você vai ver que as vigas engordaram um pouquinho, a malha da cobertura do domus mudou um pouquinho o módulo, uma escadinha de emergência surge lá na parte do anexo do Itamaraty, mas basicamente o projeto ele é o mesmo. Aquelas curvas de nível que estavam desenhadas e que era possível ver na maquete que a equipe preparou, né? Que o Marcelo fez, né? Que o Paulo fala que o Marcelo é que fez. Está aqui a lua para... o projeto ele foi mantido, né? Então, com aquela história que eu contei ontem do Mitsutani e tudo mais. Aliás, eu não contei ontem, né? Depois a gente conta. E a questão é que não se sabe exatamente porquê, mas o piso, as poucas fotos que a gente tem, que mostra o chão realmente de asfalto preto, com esse concreto recém-desformado, é uma coisa absolutamente chocante, assim, o contraste, né? Então ele ficou durante pouco tempo com essas características, né? O chão preto e o concreto em cima, ele é belíssimo, né? Essa composição original do pavilhão. E a impressão que eu tenho, que eu não posso provar de forma documental, mas é que esse chão preto não agradou mesmo, né? A quem estava ali depois do pavilhão pronto, inaugurar, eles achavam que não podia fazer. E nitidamente essa ocupação que foi feita do térreo posterior por essa exposição que substituiu a exposição do Flávio Mota, pintou o chão de branco e colocou umas faixas verde e amarelas que cruzam o pavilhão, que é uma coisa realmente muito feia, assim. É um mau gosto realmente, assim, que não tem realmente muito a ver com o pavilhão, né? Sem querer ferir as nossas cores, mas de fato não tem nada a ver com aquele contexto. É o chão preto e o concreto por cima. Então, nitidamente, há uma interferência. E o Paulo diz que sequer foi consultado. Ele já estava aqui no Brasil, já tocando aí os projetos que o Pisani mostrou. E esse eu considero a maior alteração do projeto, vamos dizer assim, né? E, de fato, faz diferença. Não é uma coisa. Então, e isso é também uma das nossas hipóteses para a forma como o pavilhão foi publicado na Acrópole. Se foi a equipe, se foi o Paulo, ou o Flávio, o Marcelo, ou a Carmela, ou quem estava na equipe, escolher que forma mostrar o pavilhão, certamente se preferiu mostrar o pavilhão com aquele chão preto e não com o chão branco com as faixas verde e amarela no chão. Talvez essa é uma boa pergunta para se fazer, porque eu acho que foi uma escolha racional. Não vamos mostrar esse pavilhão. Com certeza sim. Tá, pode ser.
já considerando respondida. Então, Depois, naturalmente, tem um elemento a mais, é que não é que eles não quiseram publicar as fotos do pavilhão com a exposição realizada. Não tinha, digamos, porque não tem foto, tem pouquíssimas fotos, tem uma Ainda ia ter o pavilhão pronto com a exposição. mas sim, mas exatamente, não se aproveitou dos meses em que a exposição estava aberta para tirar boas fotos, porque evidentemente o Paulo Acrópoli não queria mostrar o prédio e sendo que provavelmente foi inaugurado em cima da hora, não teve tempo o dinheiro para chamar o fotógrafo, o Moscardi ou o irmão, o primo japonês do Moscardi para tirar as fotos. Então foram mostradas, as fotos publicadas são fotos, não são fotos do comecinho, são fotos do prédio ainda não acabado. São todas fotos do prédio ainda acabado, com ainda os últimos pedreiros que fazem os trabalhos, para não mostrar aquela coisa horrível, do ponto de vista do Paulo, da Acrópole e nossa também, que foi aquela exposição. Então, era melhor mostrar o prédio inacabado quando as fotos que são mal feitas, são sem grana, são horríveis as fotos, mas pelo menos dá uma vaga ideia das intenções, do ponto de vista deles. e é muito curioso isso, porque as revistas que eu falei que mostram pequenas partes, as fotos são coloridas. Então, é engraçado, porque fora esse caráter de a gente estar ilhado aqui é muito legal, porque aqui a gente tem o prédio como uma ruína, preto e branco, inacabado, e fora do Brasil é um prédio acabado, colorido, todo verde e amarelo, acabadinho, com uma foto colorida, uma impressão, papel couché, esse tipo de coisa, que é muito interessante, né, de pensar isso, né, que a gente, de fato, com relação a esse projeto, a gente se isolou um tanto, né? Daniela, você vai mostrar uma imagem, é isso? Tá. Pressiona o cabinho aí, só para... Aí. Exato. Então, dá para ver aqui no chão, né, que tem uma faixa amarela, uma verde, e essa parte, o chão já branco, um pouco sujo. Mas eu não sei qual tinta, certamente não é epóxi, mas é umas listras, e tem alguns documentos que dizem que isso foi necessário refazer algumas vezes. Tem alguns problemas também de infiltração, que pode também justificar. Eu falei aqui que tinha isso, mas pode também justificar, às vezes, ter que pintar, porque pode ter se deteriorado com as chuvas, né? O piso de asfalto original. Eu comentei aqui, se alguém quiser fazer ainda alguma colocação, pode fazer. Eu gostaria de... Vocês querem falar mais alguma coisa? Sim? Tá. Eu gostaria de falar sobre essa questão do Mitsutani, porque foi quando a gente abriu aqui a exposição, na véspera, o Paulo estava com essa questão na cabeça, a gente tinha sido entrevistado para a Folha de São Paulo, eu tive no escritório do Paulo, e ele me falou assim, um dia você vai contar essa história, eu vou contar aqui para vocês. Porque eu acho que... Você sabe, é uma história muito, muito interessante para ver como que o Paulo pensa as coisas, né? Em 2015, quando eu tive em Tóquio, eu entrevistei o engenheiro que fez o projeto executivo e construiu o pavilhão, e um senhor, né, já de idade, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi sobre a tecnologia que foi empregada no pavilhão, que é essa da proteção em 2 sentidos, esperando que ele ia dar uma resposta do tipo, não, isso aqui é uma coisa tranquila. Mas, para minha surpresa, e a informação deixou o Paulo muito feliz, ele disse que, o Pedro fez um comentário en passant ontem sobre isso, ele disse para mim, e essa informação fui eu que passei para o Paulo depois, que essa tecnologia foi desenvolvida no projeto, na obra do pavilhão brasileiro, e eles usaram diversas vezes depois em outros edifícios dessa companhia, que é centenária, né? Então, imagina, essa tecnologia nossa que desenvolveu e foi usada lá, especialmente para fazer salões de boliche. Isso deixou o Paulo muito feliz, porque
É uma informação totalmente, né, insólita, surreal. Mas isso deixou o Paulo muito feliz por conta dessa contribuição. E a história que eu queria contar é que o Paulo conta, né, que ele estava lá no Japão, nesses 40 dias, quase 40 dias que ele passou projetando no Japão. Ele estava desenhando, ele tinha lá uma mesinha dentro do escritório da Fujita, em Osaka, que era onde estava se fazendo o projeto de arquitetura. O projeto de estrutura estava sendo feito na filial, ou na matriz, na verdade, que é em Tóquio. E o Paulo estava lá desenhando, tinha um cafezinho que deixavam para ele, ele tinha lá os instrumentos de trabalho. Ele ficou amigo desse engenheiro, o Sato, de cara, né? Ele já tinha, imagino que ele também tinha essa relação com o Mitsutani aqui, então foi natural. Nenhum dos dois falavam inglês e eles dispensaram o intérprete, então uma informação maravilhosa, porque os dois foram só conversando através de desenho e passaram esses 40 dias desenvolvendo o projeto sem falar um a língua do outro, que deve ter sido uma coisa maravilhosa. Dá um determinado momento, ligam de Tóquio, onde estava sendo desenvolvido o projeto de estrutura, e informam que o projeto que o Mitsutani, o Shigeru Mitsutani, tinha feito no Brasil e tinha um memorial, não tinha passado, e o pavilhão não ia ser feito da maneira original, ia ter que ser alterado. O Paulo Mendes da Rocha, desesperado, liga para o Brasil, fala com o Mitsutani, informa o Mitsutani que o projeto não ia passar, que ele estava preocupado e que ia pedir para ele ajuda. O Mitsutani é um filho de imigrantes japoneses, né, que estudou na Politec, na Escola Politécnica de São Paulo. O Paulo fala assim da nossa Poli, né, já dizendo que o pai dele foi, né, o Paulo de Menezes Mendes da Rocha, foi diretor da Poli. O Mitsutani atende o telefone, fala, eu vou resolver, vou dar um jeito, vamos ver. Dia seguinte o Paulo liga de novo, não atende. Terceiro dia liga de novo, o Mitsutani não atende, ele começa a ficar preocupado. Dado o momento, alguém vem na orelha dele no escritório em Osaka e fala, tem alguém aí querendo falar com você. O Mitsutani, abre-se as portas, o Mitsutani entra na sala e o Paulo fica absolutamente emocionado. Os dois se abraçam, ele conta isso, né, que ele viu, era o amigo dele no Japão, e o Paulo nessa situação, imagina, caçado, perseguido, e está lá no Japão. E ele não é, esse é o Sato. Esse é o Sato. Esse não é o Mitsutani. E aí essa cena acontece, o Mitsutani o Paulo fala, ele falava um japonês castiço. Então ele é filho de imigrantes, vivia aqui numa casa de imigrantes, falava japonês perfeitamente, foi para o Japão, pegou um trem até Tóquio, dias depois liga para o Paulo, fala que o problema tinha sido resolvido e que era para ele ir para Tóquio, para eles celebrarem esse momento, e o Paulo vai para lá, e daí tem outras histórias maravilhosas desse final de semana que eles passam juntos, e que, pela informação que a gente tem, foi a primeira e única vez que o Mitsutani teve em solo japonês. Maravilha. Quando eu conto essa história aqui, evidente, uma história bonita, mas para usar, com perdão, vou emprestar um termo seu, a genealogia, né, de como o Paulo Mendes da Rocha pensa, é uma coisa tão complexa e tão bonita, que quando eu contei essas coisas para ele, ele pensou assim, Zé Paulo, pensa bem, é um filho de imigrantes que vieram do Japão para o Brasil, eles têm um filho aqui, esse filho estuda na nossa Poli, na nossa Politécnica, e depois é convocado a resolver um problema no Japão de volta. Ele vai para lá, resolve esse problema, desenvolve uma certa tecnologia que depois é difundida no Japão pela essa companhia. Então, eu conheci essa história, mas quando o Paulo me falou isso, eu entendi a beleza, né, dessa relação, né, que dá para dizer entre o Brasil e o Japão, que é belíssima, né? A história é a história do Brasil e do Japão mesmo, né, da imigração e da nossa Poli. E aí faz sentido um pouco esse ciclo todo, né, da exposição, porque é mostrado desse jeito, da estrutura, como, vamos dizer assim, a ciência que vai viabilizar essa poesia que a gente está
que a gente fala toda essa questão desse projeto. Então, fecha-se esse ciclo, assim, é uma coisa que realmente só o Paulo pode pensar, assim. A gente, quando ele falou isso, evidentemente, é uma coisa realmente maravilhosa pensar desse jeito, né? É uma interpretação que ele faz da realidade que é uma coisa muito bonita, né? Então, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Daniele, alguém quer fazer alguma colocação? Certo?